depois deste Congresso do PSD e das jornadas parlamentares do PS, se há aqui alguma mensagem nova para o país. Boa tarde, antes de mais. A primeira coisa que eu acho que é evidente que resulta destes dois convénios é que nenhum destes partidos tem uma única ideia para o que é o desenvolvimento económico do país, como é que se sai do buraco em que o país se encontra, quais são as perspectivas de desenvolvimento, e foram duas jornadas entre o folclórico e o propagandístico, com alguns momentos que convém agora alguns não falar, mas eu diria, por exemplo, que um dirigente máximo de um partido que propõe para número 1 do seu Conselho Nacional um personagem como Relvas, define-se a si próprio, define o Conselho Nacional, define esse partido, porque Relvas personifica aquilo que a política não pode ser. A política como uma carreira que se segue, que se começa nas jotas, que nunca se faz nada na vida, que através de expedientes vários se vai trepando por aí acima, até chegar a taxas no aparelho de Estado, a incultura no poder acompanhada dos tiques mais absolutamente inaceitáveis num regime democrático, pois é precisamente esse personagem que é escolhido eu acho que foi muito bem escolhido, porque mostra bem a natureza do PSD como partido político neste momento. Mas acho que é óbvio que, independentemente daquilo que os membros do PSD compreensivelmente digam a respeito do próprio Congresso, a verdade é que não há ali nenhuma ideia que não seja a da austeridade perpétua e da condenação do país, do povo português, a suportar medidas cada vez mais gravosas para vender o país ao Estas medidas que Carlos Peixoto mencionou, estas medidas que foram aprovadas essas medidas, bom, o IVA da restauração, o governo chumbou-a. Por exemplo, a descida do IVA da restauração, o PSD, não foi o governo, o PSD, enquanto partido, no Parlamento, chumbou essa medida. O Movimento Nacional dos Empresários da Restauração avistou-se com todos os grupos parlamentares e, apesar de alguns parlamentares manifestarem alguma espécie de simpatia, quando chegou a hora da verdade votaram contra, porque, evidentemente, a lógica deste governo é aumentar os impostos sobre quem trabalha e, portanto, não tem outra hipótese. E aí vem, e ninguém agora quer falar disso, aí vem agora a versão renovada dos impostos dentro de pouco tempo, para além daqueles que já estão em vigor neste momento. E, portanto, eu acho que o que resultou do Congresso do PSD não foi outra coisa que não seja a demonstração de que o que há a esperar daquela política é a eternização, de facto, das políticas da austeridade perpétua, da asfixia de quem vive do seu trabalho e da venda do país ao desbarato. E quando olhamos para o PS, encontramos a alternativa? Para o PS do Sr. Seguro, verificamos que, evidentemente, não há alternativa nenhuma real ali. No PS do Sr. Seguro, o Sr. Seguro não tem nenhuma posição de fundo, fundamentalmente diferente da do PSD. E, sob esse ponto de vista, quando se diz, mas se houvesse uma discussão entre eles, qual era o resultado? Bom, a discussão entre eles era o resultado que eles estão no essencial de acordo. Aliás, já se está a assistir, que deve ser denunciada, a um jogo perverso, que é a tentativa de apresentar a próxima campanha para as eleições para o Parlamento Europeu como apenas um debate entre o PS e o PSD, ou seja, os partidos responsáveis pelo processo de integração europeia e pelo estado calamitoso em que o país se encontra. E, portanto, eu acho que, de facto, o que teria, quando o PSD e o CDS anunciam a sua candidatura para prosseguir exatamente esta política, sendo certo também que convém aqui referenciar que estas pessoas não mexeram uma única palha em defesa os atuais deputados europeus, dos diferentes partidos lá representaram, não mexeram uma palha em defesa dos interesses nacionais portugueses, nunca questionaram nenhuma das questões fundamentais da asfixia, da liberdade e da democracia no interior da União Europeia, por exemplo, a circunstância de não haver nenhum órgão com reais poderes, digamos, decisórios, em cada país tenha um voto, sempre apadrinharam sem uma única palavra de discussão crítica a lógica que hoje é cada vez mais marcada de os grandes países, em particular a Alemanha, esmagarem nos órgãos verdadeiramente decisórios aquilo que são os países mais pequenos, nunca discutiram a questão da dívida e de que os países ditos periféricos não têm de pagar uma dívida que os seus povos não contraíram nem foi contraída em seu benefício, e agora de repente aparecem, aí irmanados no mesmo desejo, a fazer uma grande propaganda ao Parlamento Europeu porque estão a ver
Estão-se a ver confrontados com a possibilidade de uma abstenção gigantesca. E é exatamente quando o PSD e o CDS, como grande medida para as eleições europeias, o que apresentam é a renovação da coligação que tem levado o país ao desastre, aquilo que as forças democráticas e patrióticas deveriam imediatamente ter feito era unirem-se para formarem uma lista única de todas as forças democráticas e patrióticas cujo primeiro objetivo era infligir uma derrota, e uma derrota esmagadora, a esta candidatura de coligação que preparasse as condições para uma derrota do governo, para o derrubo do governo. Mas porquê que acha que isso não acontece? Porque o que é que não acontece? Essa formação de um bloco, digamos, das outras o forças. O PCTP-MRPP, o partido a que eu tenho a pertencer, apresentou essa proposta. E defende e tem-na defendido. E não apenas em relação... Não é apenas uma coligação de forças políticas, mas é uma coligação de forças políticas, sindicais, sociais, associativas, de personalidades democráticas e patrióticas. E que estão contra este caminho de destruição do país e que o amam o suficiente para querer pôr cobro à aplicação da política da Troika, rejeitando essa política da Troika e traçando um plano de desenvolvimento da economia nacional que tire o povo português da situação de completa asfixia e de miséria e de desemprego e de fome em que hoje se encontra. Bom, o PS do seu seguro, nós já vimos que de facto não tem uma posição, e eu insisto em referir o seu seguro porque o PS, como toda a gente sabe, é uma força muito heterogénea, onde cabe lá muita corrente e muita sensibilidade, e em qualquer caso nunca se deve confundir aquilo que são os dirigentes em cada momento de uma determinada força política daquilo que são os seus militantes de base. Mas essa fragmentação vai ser benéfica, digamos, para a coligação, não deveria haver uma para a coligação PSD-CDS? Claro que sim, claro que sim. O facto de todas as forças democráticas e patrióticas, eventualmente, eu espero que seja possível, mas eventualmente não constituírem essa linha, essa lista unitária que permitisse e seguramente derrotaria a lista do PSD e do CDS, evidentemente é uma coisa que facilita a vida ao governo. Mas essa responsabilidade assumem-na os partidos e forças políticas que acham que não se devem unir com esse objetivo. Agora, obviamente que seja qual for o resultado das eleições presidenciais, a luta não termina aí. Europeias. Perdão, das eleições europeias, a luta não termina aí. A luta não termina aí, exatamente. E as questões fundamentais da saída do euro, a questão fundamental do não pagamento da dívida, essas terão de continuar a ser discutidas. A política, porque é preciso dizer que nós hoje estamos não apenas com uma lógica de círculo vicioso de medidas que não fazem outra coisa que não seja agravar a situação de miséria do povo e, ao mesmo tempo, da sucessiva liquidação da democracia e da instituição de uma verdadeira ditadura fascista, ainda que uma roupagem diferente, que em larga medida já hoje existe numa série de aspectos da nossa vida em sociedade. E eu já aqui uma vez realcei e volto a referi-lo. A forma como o espaço público de discussão dos grandes temas foi completamente expropriado ao cidadão comum e onde hoje tem apenas, de uma forma geral, enfim, com algumas honrosas exceções, como por exemplo aqui o nosso programa, mas de uma forma geral, onde apenas os ideólogos do sistema têm direito a falar, sem sequer serem sujeitos ao debate por parte da assistência. São precisamente as medidas propostas pelo MRPP que permitem salvaguardar as economias da classe média. Porque com a pertença no euro e o que está a fazer neste momento aqui é demagogia ou tentar meter dentro do mesmo saco duas coisas que são diferentes. Aquilo que o MRPP, enquanto força política, defende, de sua posição própria, é a saída do euro, não é a saída da União Europeia. E, portanto, não meta no mesmo saco coisas que são diferentes. É perfeitamente possível estar na União Europeia e não estar no euro. O euro, pela restrição e pela subordinação da nossa soberania aos ditames dos países mais fortes, é que é, de facto, o responsável pela austeridade perpétua e pela desvalorização contínua dos rendimentos das pessoas. Portanto, aquilo que determina a desvalorização são os cortes nos salários, os cortes nas pensões e o aumento contínuo dos impostos, porque, designadamente, a melhoria das contas do Estado está à custa de um aumento de 24% do IRS, enquanto o IRC diminuiu, muito curiosamente. O argumento da Argentina é um argumento de mistificação da realidade. Não é. Que o senhor e os seus amigos costumam citar, mas não percebem nada do que é que estão a dizer. Porque a Argentina realmente é exatamente o exemplo de como, tendo rejeitado
o pagamento de uma dívida e tendo dito aos credores acabou, essa história de uma dívida que aumenta exponencialmente e a partir de agora, deixe-me acabar por favor, juros nem mais um cêntimo e dívida de capital é 1/3, vão receber 30 cêntimos por cada dólar, de facto produziu uma marcada desvalorização nos 2 primeiros anos, mas permitiu. E toda a gente que não está pura e simplesmente a falar de cor, mas conhece a situação, a começar pelo Prémio Nobel da Economia, que se tem pronunciado sobre isso, ao fim de 10 anos, permitiu à Argentina voltar a ter o papel cimeiro que as receitas do FMI e da austeridade tinham transformado de um dos países mais ricos da América do Sul num dos países mais pobres e mais miseráveis. Mas, portanto, deixa-me só dizer-lhe isto. Já não que disse são que eu as não percebia receitas. nada disto. Não, quanto à Argentina, digo-lhe claramente. Então, isso é um argumento demagógico e falso. Mas é que o senhor tem que porque perceber. a Argentina, essas cenas que o senhor está a citar, ocorreram no primeiro, segundo ano da recusa do pagamento. É que percebe destas o que eu lhe estou a dizer é que isto, a verdade histórica é esta. Mas repare, essa desvalorização ocorreu nos 2 primeiros anos e a seguir a Argentina, como aconteceu com o Equador. E portanto, quando os senhores dizem isso, estão a ocultar ao conhecimento do povo português quando que os países que recusaram a lógica. Todos os portugueses. Não está a ofender nada. Está a ofender não, isso é outro argumento não é outro argumento. Sabe o que é que se passou no Equador? Não é outro argumento. Sabe o que é que se passou no Equador? Tem os partidos democráticos em Portugal. E questiono abertamente sobre isso, é que o povo português nunca foi chamado a decidir sobre o senhor, cada um de nós, está de acordo em que se entra no euro, significando o euro isto ou não? Em 4 anos não é verdade. Em eleições. Nenhum país, o PC, TPM e RPP participa nas listas. De novo ao lado. Não, desculpe, não estou. Está. Não estou. Nenhum partido político se apresentou aos portugueses. Tem um programa. O seu partido tem um programa. Nem o seu se apresentou aos portugueses a dizer assim, eu chegar lá vou negociar um tratado que coloca Portugal no euro. Quando é que um cidadão mais uma vez, este enfoque vai ter que a dizer se queria ou não queria estar no euro?